No vídeo anterior, nós efetuamos a instalação do Lino. Agora nós vamos criar a base de um projeto .NET 10 com uma arquitetura sólida desde o início, mas ainda não falaremos sobre código de negócio ainda, apenas fundação. Olá a todos, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Tolino, eu sou engenheiro de software, você está no canal Tolitech. Primeiro de tudo, nós vamos acessar o nosso terminal e executar o nosso comando lino project new. Quando eu executo esse comando, o Lino inicia um assistente interativo e vai fazer para nós algumas perguntas importantes. E com essas decisões, nós vamos decidir e definir como o sistema vai crescer. Então, a primeira coisa que o Lino pergunta para a gente é o namespace do projeto. O namespace não é somente um design estético. Ele vai definir a identidade do código e a organização lógica de como o sistema vai crescer. Então, escolher um namespace correto vai ajudar na manutenção, na leitura e na evolução do projeto. Nesse nosso primeiro exemplo, podemos criar um namespace chamado myProject. Vamos definir um nome de exibição como myProject. Vamos definir uma linguagem de programação C# com a stack .NET 10 com Aspire. O Aspire não vai facilitar apenas a construção de sistemas distribuídos. Ele já vai trazer para a gente Service Discovery, observabilidade e integração com OpenTelemetry. Agora, no caso, o Lino pergunta para a gente se nós desejamos utilizar analisadores de código. Esses analisadores eles ajudam a manter padrões, evitar erros comuns e melhorar a qualidade do código. Então, nós vamos selecionar sim, nós vamos utilizar analisadores de código, vamos utilizar CQRS, essa orquestração vai ser feita através do Mediator. E a próxima pergunta é se desejamos utilizar cache distribuído. Se nós não habilitarmos, o cache híbrido vai estar utilizando apenas memória local do servidor. E se nós selecionarmos sim, estaremos configurando o cache híbrido com Redis. Dessa forma, nós podemos ter cache em múltiplas instâncias do sistema. O mais importante é que o projeto já nasce preparado para esse cenário. Vou colocar sim. E a próxima pergunta é se nós desejamos habilitar aqui usar comunicação assíncrona por mensagens. Escolhendo sim, nós vamos estar utilizando o RabbitMQ com Mass Transit e isso tudo já integrado. Isso vai facilitar o desacoplamento, a escalabilidade e a resiliência do sistema. Vamos colocar sim, vamos utilizar Mass Transit. Em qual idioma nós vamos informar os dados das nossas entidades? Vamos colocar inglês, poderia ser qualquer uma dos 10 idiomas informados. E agora o sistema pergunta quais idiomas o nosso projeto vai suportar. Vamos colocar, por exemplo, inglês, chinês, português e espanhol. Aqui, quando nós selecionamos esses idiomas, significa que todas as mensagens, todos os labels no front-end, por exemplo, até mensagens de erro, validações, já vão aparecer para a gente traduzidas automaticamente nesses idiomas. A linguagem padrão do projeto vai ser inglês. O Lino vai informar para a gente todas as opções que nós selecionamos. Nós vamos confirmar com sim. E toda a estrutura vai ser criada conforme nós configuramos o projeto. Nesse momento, ele está adicionando os pacotes no GET necessários, conforme as configurações realizadas. Podem ver que ele já criou uma série de arquivos para a gente, adicionou projetos, agora está finalizando a adição dos pacotes e pronto, nosso projeto está criado. Vamos acessar o Windows Explorer nesta pasta criada, acessar o nosso projeto myproject.slnx e aqui nós temos a nossa solução, com os arquivos de configuração do editor, a questão de Package Manager, configurações de build. Nós temos em testes, por enquanto, apenas esses dois testes de unidade para Domain e Application no Shared. Em Search nós temos os nossos projetos do Aspire. E temos também os nossos projetos para o Shared, referente a Domain, Application, Infrastructure, Persistence, para a própria API e Integration Easy. Lembrando que até esse momento nós apenas criamos o projeto, toda essa estrutura, e nós não adicionamos nenhum serviço, nenhum módulo por enquanto. Vamos rodar nosso projeto. Prontinho. Então, por enquanto, nós temos configurado o RabbitMQ, o Redis e o Redis Insight nessa nossa estrutura no Aspire. Nós temos a API de console, questão de log estruturado, o próprio trace, as métricas, parte gráfica dos nossos recursos. Então é o padrãozinho do nosso projeto Aspire. Por enquanto, é o que temos nesse momento criados. Vamos fechar aqui e voltar para o nosso Visual Studio. E em alguns poucos segundos nós temos uma solução organizada, com camadas bem definidas e as configurações iniciais prontas. Nos próximos vídeos nós vamos estar criando serviços, adicionando front-end, adicionando entidades, estruturando o domínio. Vamos mostrar um pouco das camadas criadas e ver tudo o que foi gerado. Então, nesse vídeo, nós mostramos as decisões iniciais, decisões que vão evitar retrabalho lá na frente. No próximo vídeo, a gente aprofunda um pouquinho mais em camadas e entra até mesmo dentro do código. Te vejo lá.